Obrigado a todo mundo pela presença. Quem está vendo aqui pessoalmente, ou na live, por esse canal, essa é mais uma aula do curso de Política Industrial e Desenvolvimento, sobre minha responsabilidade, do Diegues e do Marcos, está todo mundo aqui. E hoje a gente tem o prazer de receber a Mariana Reis Maria. Mariana é doutora em Economia, aqui para o Instituto de Economia, vem trabalhando com questões de transição energética já desde o mestrado, né, Mari? E ela vai nos dar o prazer de ministrar esta aula aqui, fazer essa discussão com a gente, com um tema geral, né, política industrial verde, mas eu estou vendo na apresentação dela que ela vai dar um tema mais específico, que ela fala daqui a pouco para vocês. Então, eu agradeço desde logo a presença da Mariana aqui, a colaboração. Para nós é um prazer, Mariana, você se dispor a dar fazer essa discussão com a gente aqui, e os alunos têm privilégio também de ter a sua presença, mesmo que virtual, né? Mas pelo menos dá para a gente gravar. Mas obrigado mais uma vez, a palavra é sua. Renato, muito obrigada pelo convite. Para mim, que é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Marcos. Obrigada, Diegues, por me dar esse espaço aí na matéria de vocês. Eu fiz essa matéria quando eu estava no mestrado. E no finalzinho do mestrado, eu também dei uma aula introdutória aí sobre política industrial verde, na época muito incipiente também. Não assim que tem evoluído muito, infelizmente, o campo, mas na época muito inicial mesmo, né? A temática da política industrial estava começando a emergir e hoje a gente já tem algumas atualizações que eu vou trazer para vocês. Bom, a ideia então é falar um pouquinho sobre política industrial verde. Pode falar, Renato. Você levantou a mão? Levantei. De todo modo, Mari, eu concordo com você que a discussão não avançou muito, é verdade, mas, de todo modo, cada vez mais na discussão de política industrial, de uma forma ampla, e de política de inovação, de uma forma mais restrita, questões ambientais e sociais têm aparecido com grande importância. Tá? Tem, inclusive, uns textos mais recentes, aqui na disciplina, a gente leu o texto do Stott Steinmiller, que eles falam das 3 fases da política industrial, e a terceira fase, eles justamente falam da necessidade de incorporar elementos sociais e ambientais para o esforço de política de inovação. Então, eles falam especificamente de política de inovação. Então, eu concordo com você que, concordo com você que a discussão sobre política industrial verde avançou pouco, mas eu considero que hoje em dia já está consolidada a visão de que uma política industrial, qualquer política industrial, tá, ela deve incorporar essa questão ambiental e também a questão social como um elemento central na política. Desculpa te interromper. A própria, Não. Só adicionar rapidamente, a própria sugestão do pessoal lá da Marina Mazzucato, do IIPP, estão desenhando agora um terceiro marco, sugerindo, né, que seria um terceiro marco de formulações de política industrial a partir da lógica do Estado desenvolvimentista, do que eles chamavam de Estado empreendedor, e agora um Estado orientado à missão. Acho que o nome não é bem esse, mas a partir de uma lógica de instituições e políticas com public purpose, né, com forte caráter da sustentabilidade ambiental e social, como driver principal, né? Então, acho que isso está bem entranhado, né? Só um esclarecimento, assim, eu digo, claro, e realmente tem entrado muito na moda, eu acho que especialmente nos últimos anos, a questão ambiental entrou em todos os setores da economia, assim, todo mundo fala disso hoje. O sentido de não ter evoluído muito, eu digo, é que as proposições ainda são muito abstratas, e a gente vai falar disso ao longo da apresentação. Até porque é um desafio muito grande e ninguém conseguiu, de fato, construir uma política industrial verde no tamanho, na escala que a gente necessita. Então, a gente tem alguns casos pontuais,
principalmente na área de transição energética, que nos dão alguns subsídios, né? Então, os autores até falam disso, de como que poderia ser uma política industrial verde sistêmica, né? Mas, enfim, estou adiantando aqui, deixa eu só fazer uma pequena introdução aqui para vocês. Como o Renato comentou, então, né, eu sou doutora pela Unicamp, acabei de defender meu doutorado, vou falar um pouquinho rapidamente para vocês do que eu tenho trabalhado. A gente estava falando no comecinho aqui, eu também sou Research Fellow do Movimento Economia de Francisco, que é uma iniciativa criada pelo Papa Francisco em 2019, que ele convidou diversos economistas de renome, mas também o objetivo era principalmente jovens economistas para repensar a economia a partir da questão ambiental e também social, né? E eu também sou coordenadora do grupo de pesquisa, do grupo de trabalho do Young Scholars Initiative, que é uma iniciativa do Institute for New Economic Thinking, que foi criado pós-crise, e esse grupo, na verdade, é um braço jovem, vamos dizer assim, né, de jovens pesquisadores, e eu hoje sou uma das coordenadoras do grupo de sustentabilidade, na verdade, desde o meio de 2021, e tenho feito bastante coisa, se alguém quiser saber mais tarde sobre isso, a gente pode conversar. A apresentação de hoje, ela está dividida em 4 partes principais. Na verdade, 5, porque eu tenho uma pequena introdução que eu vou falar para vocês. Então, por que eu estou retomando essa agenda mais geral de política industrial, né? Eu trabalhei especificamente mais com a questão energética. Vou falar um pouquinho da discussão ambiental, então, para a gente ter um pouquinho de noção sobre o histórico da discussão ambiental nos últimos 70 anos. Eu vou falar brevemente sobre isso, mas tem algumas coisas que são bem importantes, principalmente como ela foi incorporada dentro da economia e onde estamos, né? Principalmente na questão científica, assim, então, onde estamos hoje em questão das questões ambientais, não só do aquecimento global, mas do que a gente chama de fronteiras planetárias, que foi um termo cunhado pelo Johan Rockström, que é o pesquisador do Centro de Estocolmo, cujo eu tive o privilégio de conhecer recentemente num evento da Semana do Clima em Nova York. A parte 3, eu vou falar um pouco do papel. A parte 2, a emergência da literatura, são 2 slides só para mostrar para vocês como essa discussão, apesar de ter 70 anos, ela dentro da política industrial e dentro da economia, na verdade, ela é bem recente. Ela foi nomeada como política industrial verde muito recentemente, ali os primeiros trabalhos começaram de verdade em 2014. Claro que antes ela tinha outros nomes, né? A gente pode discutir isso depois. Mas essa literatura específica, ela é bem recente, e ela é emergente ainda, né? Não tem tantos trabalhos, tem surgido mais recentemente a maioria dos trabalhos. A parte 3 é o papel da política industrial na transição de baixo carbono, então vou falar um pouquinho o que difere, né, de uma maneira introdutória, tá? A partir desses textos que eu passei para vocês, mas de maneira geral, o que a literatura vem trazendo, qual que é a diferença de uma política industrial verde em relação à política industrial padrão, vamos dizer assim, e a última parte é conclusões e agenda, enfim, ideias que eu tenho de talvez continuar pesquisando nessa área. Eu queria até que vocês me dessem sugestões e me ajudassem aí a pensar um pouquinho sobre isso. Fiquem à vontade para me interromper, fazer perguntas, comentários, tá? É só sinalizar aí, levantar a mão, abrir o microfone. A gente vai seguindo. Bom, introdução, então, qual que é o contexto? Eu fiz uma dissertação de mestrado, finalizada em 2017, em que eu trabalhei com políticas públicas para a transição energética, especialmente o que estava se chamando, alguns autores ainda usam esse termo de Sistema Nacional de Inovação Sustentável, né? Mas tem outros nomes também. E para analisar, eu usei a teoria evolucionária, né, como escopo teórico, e como a teoria evolucionária poderia ajudar, alguns conceitos da teoria evolucionária poderiam ajudar a identificar as barreiras para a transição, principalmente energética, e como essas barreiras estavam sendo, né, naquele momento, endereçadas por alguns países que tinham planos e metas, enfim, de transição energética, e eu usei o caso da Alemanha e da China, que me deu alguns subsídios para entender como que uma política, um sistema nacional de inovação sustentável poderia ser construído. E a minha tese de doutorado, ela foi mais uma aplicação dessas políticas, na verdade, de um conjunto bastante específico de políticas, né, que eu chamei, na verdade, políticas fiscais verdes,
para a transição energética a partir de um modelo baseado em agente, um modelo integrado baseado em agente, que eu não sei se vocês já ouviram falar, especificamente o modelo de Stop Schumpeter Meeting Keynes, que é um modelo construído pelo Francesco Lampetti, da Escola Superior de Sant'Anna, em Pisa. Ele foi orientado pelo Giovanni Dose, que eu acho que muitos de vocês conhecem, e eu fiz algumas alterações nesse modelo com o objetivo de construir um setor energético que tivesse uma concorrência entre diferentes tipos de empresa que produzissem energia verde e energia suja, e eu introduzi alguns incentivos fiscais para entender como que esses incentivos poderiam tanto acelerar a transição quanto ter impactos positivos na questão das emissões. É um modelo integrado em que ele também tinha um box climático, vamos dizer assim, né? Ele tem um box climático que interage com a economia a partir das emissões dos setores e aumento da temperatura, né? A partir da força radioativa, enfim, é um box que os meteorologistas e climatologistas sabem explicar melhor, né? É bastante estilizado. Então, eu trabalhei com esses dois, uma parte um pouco mais qualitativa, bem mais qualitativa na dissertação, e o modelo, o modelo de simulação também bastante teórico na minha tese de doutorado. Tanto esses dois trabalhos, na verdade, um pouco menos a minha dissertação, né, que foi um pouco mais ampla, principalmente o meu último trabalho, a minha tese foi bastante focada no setor energético, né, e eu entendo que a transição do setor energético pode trazer diversos ensinamentos para outros setores também que precisam transitar, né. Mas a ideia de retomar um pouco mais e me atualizar também sobre a questão da política industrial verde é justamente expandir o entendimento dessas políticas energéticas para outros setores, né. E quem sabe até utilizar o meu modelo feito na tese, né? Ou adaptá-lo para entender como outros tipos de política podem ajudar no processo de transição de baixo carbono de outros setores, né? E também como que isso poderia ser implementado no Brasil. Então, é mais ou menos uma agenda assim de pesquisa que, quando o Renato me convidou, eu já estava pensando em retomar, assim, e começar a pensar sobre isso, e foi uma ótima oportunidade, porque daí também consegui me atualizar um pouquinho sobre a literatura e voltar a olhar num contexto mais amplo, né, para a questão da transição. Então, esse é o contexto dessa apresentação um pouco, tá? Bom, um histórico agora sobre as discussões ambientais. Como a gente tem tempo, eu acho sempre importante. Eu sempre corto essa parte das apresentações, mas eu acho que é bem interessante a gente entender. Eu queria só abrir aqui a tela, acho que não tá indo. Acho que vai sair. Pronto. Qual que é o histórico, né, das discussões ambientais? A gente tem aí pelo menos 70 anos, né? Aí eu coloquei por década, tá? Então são mais ou menos dividir por décadas de 60, 70, 80. Quais foram os principais marcos, assim, de cada momento, né? A gente começa a discussão do meio ambiente, pelo menos, né, que se tem registro dentro da economia, em 1960, né? Em 1960, um grupo de empresários e acadêmicos se reúne, o que foi chamado Clube de Roma, que foi uma reunião em Roma, por isso o nome, para discutir o futuro da humanidade, enfim, geral, né? E dentro dessa discussão, a questão ambiental emergiu ali como um potencial futuro tema importante, né? Nesse momento, dentro da economia, as externalidades ambientais nem eram consideradas praticamente pela teoria mainstream, né? Em 1932, o Pigot, ele concebeu, né, o conceito de externalidades, e as externalidades ambientais seriam um tipo de externalidade, porém, não havia nenhum tipo de introdução dentro da teoria econômica mainstream dessas externalidades ambientais. Eram consideradas como casos super excepcionais dentro da teoria econômica. Em 1960, a gente tem uma pressão da sociedade com o movimento contra a cultura também, né? E dentro desse movimento surge também o movimento ambientalista, que começa a gerar algum tipo de pressão, né, sobre a sociedade científica em relação à questão ambiental. O Clube de Roma tinha reunido alguns cientistas, né, para produzir um relatório
Em 1970, esse relatório, 1972 mais especificamente, esse relatório é produzido por cientistas do MIT, principalmente pela Meadows e o marido dela, que é um relatório bastante conhecido, né, o Limits to Growth, mudaria completamente a história da discussão da questão ambiental. Então, a partir desse momento, esse relatório que trazia como conclusão de que se a humanidade continuasse a consumir a maneira como vinha consumindo naquele momento, anos 70, por consequência, os recursos se esgotariam em menos de 100 anos. Né? Na época, isso foi realmente um grande conflito entre os acadêmicos, porque muitos criticaram o relatório da Meadows e dos outros pesquisadores, né, o relatório do MIT. Várias correntes criticaram e praticamente ninguém incorporou a questão dos limites ambientais na teoria econômica. Né? Ela sofreu críticas de todos os lados. Sofreu críticas da teoria da corrente mais heterodoxa, né, marxista, cepalina, que considerava extremamente injusto essa conclusão, porque a conclusão seria, a consequência, né, de parar de consumir os recursos ambientais seria o crescimento zero. Esqueci de mencionar esse fator extremamente importante. Por isso, os cientistas do Limit Growth foram denominados de zeristas, né? Porque eles defendiam como solução o crescimento zero. Esse tipo de conclusão foi criticada, então, pela corrente heterodoxa, pela corrente mainstream, que também não incorporou, ignorou completamente essas conclusões, e uma corrente... Oi, Marcos. Desculpa te interromper, mas senão não vou. Era um ponto importante. É considerado exatamente nesse período, do início dos anos 70, aquele pequeno livro do Celso Furtado, O Mito do Desenvolvimento Econômico, nesse contexto? Sim, é de 1974 o livro. 74. É uma resposta... Tá? Era só isso aqui, era só esse comentário deixar para vocês. Não, perfeito. Eu ia, inclusive, comentar desse livro, porque, perfeito, bem lembrado. Porque o texto do Celso Furtado, O Mito do Desenvolvimento Econômico, do Crescimento Econômico, ele foi uma das respostas também ao Limits to Growth, mas uma resposta bem particular, na verdade, porque os próprios colegas do Celso Furtado desconsideraram, né? Um dos únicos que realmente incorporou, de certa forma, a questão dos limites ambientais, lógico, de uma outra abordagem, né? Criticando a questão do crescimento econômico, criticando os padrões de desenvolvimento do centro e dizendo, ok, realmente, se a gente manter o crescimento, o consumo, o padrão de consumo e produção do centro, a gente vai acabar com o planeta. Porém, não é justo que os países periféricos tenham que zerar seu crescimento por conta de um padrão de consumo que vem do centro. Mas eu estou sendo muito simplista, tá? Porque o Celso Furtado ele vai muito além disso, né? Ele fala da construção de um padrão de desenvolvimento que, enfim, que é diferente, né? Não tem um padrão de desenvolvimento econômico que não está aliado necessariamente ao crescimento econômico. E aí vai muito, é uma discussão maior, né? Mas sim, então teve os cepalistas e também teorias com inspiração marxista que criticaram fortemente esse relatório da Meadows e não incorporaram, consideraram totalmente injusto e enfim, em relação, como se fosse uma imposição, né, do centro para a periferia, algo que é até hoje um argumento de muitos dessa corrente teórica, principalmente a corrente desenvolvimentista, infelizmente ainda, né? Mas a questão, a corrente mainstream, o que eles fizeram, né? A teoria neoclássica incorporou como externalidades ambientais, mas de uma maneira também bastante porca, vamos dizer assim, né? Essa é uma das críticas, inclusive, da terceira corrente que eu vou comentar agora, que surgiu principalmente pelo Ignaz Sachs, que é o do ecodesenvolvimento, o ecodesenvolvimentismo, que buscava como uma terceira via todas essas críticas, né? Então, não do lado dos que ignoraram totalmente, nem do lado dos que incorporaram porcamente,
os ecodesenvolvimentistas incorporam a noção de limites planetários, né, de limites da capacidade de carga do planeta, porém, ao mesmo tempo, levando em conta as desigualdades, as diferenças entre os países e tudo mais. Então, uma proposição de desenvolvimento que levasse em conta os dois aspectos, tá? E o que depois que vai ser chamado de desenvolvimento sustentável nos anos 80. Nos anos 80, então, é o início das negociações climáticas. Isso que a gente ouve, todo ano tem uma negociação climática, vai ter a COP28 agora em Dubai, no final do ano, em dezembro. Se iniciou essa discussão em 1980, quando a ONU, a partir dessa, né, do burburinho que deu o relatório do Limit to Growth, pelo menos teve um papel muito importante na teoria econômica e nas discussões, né, dentro da comunidade científica, porque gerou realmente um estardalhaço de que alguma coisa, pelo menos, precisaria ser feita ou para negar o que eles tinham levantado, né, como hipótese ali nas simulações deles, porque realmente a conclusão era muito chocante, né? O planeta não vai aguentar daqui 100 anos. Então, isso pelo menos teve um fator bastante interessante, que foi o surgimento de várias discussões da questão ambiental, tanto na economia quanto no meio científico de maneira geral. E isso levou com que a ONU criasse uma comissão mundial sobre meio ambiente e desenvolvimento em 1980. Essa comissão, no final de 1980, lançou o relatório, que o relatório Nosso Futuro Comum, que estabeleceu o conceito de desenvolvimento sustentável como aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer as possibilidades de gerações futuras atenderem suas necessidades. Em 1990, a gente tem a Rio 92, que é um marco também, a primeira negociação do clima, que os países se reúnem para discutir metas ambientais. O tema de aquecimento global, ele emerge nesse momento aqui também. E o protocolo de Kyoto é assinado no final, em 97, se eu não me engano. E ele vai começar, né, a entrar em vigor nos anos 2000. Nos anos 2000, a gente tem algumas coisas bastante importantes. E eu considero a mais importante o efeito China. Com o crescimento da China, em 2006, a China ultrapassou os Estados Unidos em termos de emissões. E isso levou a uma nova fase das discussões ambientais, porque, claro que existe a consciência de que os países desenvolvidos têm muito mais responsabilidade em relação às emissões do que os países em desenvolvimento. Mas a partir do século XXI, principalmente com o desenvolvimento da China, o aumento populacional de alguns países também, como a Índia, começa a se entender que existe algum tipo de responsabilidade e de necessidade de que os países em desenvolvimento também se comprometam com metas ambientais, né? Em 2010, a gente tem um outro marco da questão ambiental, que é o Acordo de Paris, 2010 não, na década de 2010, em 2015 mais especificamente, que foi a primeira vez que os países em peso se comprometeram com metas nacionais de redução das emissões, incluindo as duas economias mais importantes e maiores emissoras, que é os Estados Unidos e a China. Tudo bem que o Trump entrou depois e colocou água no chope, né? Tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, logo no primeiro ano que ele foi eleito, mas, enfim, continua sendo um marco. E eu considero até um marco porque a China realmente entrou como uma liderança bastante importante nos projetos ambientais, de transição energética. Eu até comento bastante isso na minha dissertação de mestrado, né? E agora nós estamos num momento complicado, eu diria, porque o otimismo que veio em 2015 com o Acordo de Paris, parecia que a gente estava realmente num caminho muito bom. Os países assinaram acordos, quase todos os países participantes, né, das negociações assinaram, se comprometeram, países importantes se comprometeram, mas depois de mais de 10 anos, né, quase 10 anos, a gente se encontra num momento de bastante pessimismo. Por quê? Eu vou falar um pouco, né, onde estamos hoje, mas porque tem se colocado nas negociações realmente uma dúvida se as negociações realmente são efetivas, né, para lidar com o problema ambiental.
Então, há muitas críticas sobre o caminho que as negociações têm tomado. Primeiro, porque o Acordo de Paris já se mostrou ineficiente em termos de não será suficiente, né, as negociações, o que foi acordado não será suficiente para resolver o problema, para atingir a meta que tinha sido colocado de 2 graus Celsius até o final do século, né? Então, um aumento da temperatura em relação à temperatura pré-industrial até o final do século de máximo de 2 graus Celsius. Então, o que foi acordado lá em 2015 já não é suficiente para resolver esse problema, para atingir essa meta. E agora nós precisamos renovar essas metas e os países não conseguem chegar a um acordo razoável, né? No final desse ano vai ter a COP28 e existe um sentimento bastante de incredulidade, enfim, não, a sociedade em geral já não está mais acreditando que essas instituições vão ser capazes de lidar com a crise ambiental. Eu acho que isso é muito maior do que só uma crise das negociações. Eu acho que tem a ver com uma crise maior da democracia, das instituições. Mas isso é bastante complicado, porque a gente, como a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, a gente necessita realmente de instituições fortes e de uma coordenação, né, entre as discussões populares, os movimentos populares e essas grandes instituições. Em relação a onde estamos, né, eu acho que todo mundo sabe aqui que esse ano foi considerado um dos anos mais quentes, aliás, o ano mais quente da história, segundo os registros históricos, e nós estamos realmente num patamar muito próximo de já atingir a primeira meta do Acordo de Paris, que é o aumento da temperatura 1,5 em relação ao período pré-industrial, né? Eu trouxe para vocês 2 gráficos que eu acho bem interessantes. Um é a simulação que a NASA faz, né, do aumento da temperatura. Então, do lado esquerdo, vocês conseguem ver mais ou menos aí cada ano quanto que aumentou em relação ao período pré-industrial. E do lado direito, a gente tem a concentração de dióxido de carbono na atmosfera. Nós estamos em mais ou menos hoje 420 ppm, né, partes por milhão de dióxido de carbono concentrados na atmosfera. O ideal seria 350. Por quê? Quanto mais dióxido de carbono concentrado na atmosfera, maior a força radioativa que a atmosfera tem em se aquecer, né? Então, quanto maior a concentração de dióxido de carbono na atmosfera, maior vai ser o aumento da temperatura na atmosfera, né? Então, por isso a necessidade de se reduzir por conta do efeito do aquecimento global. Todo mundo já viu aquelas apresentações desde a escola, né, de como funciona. A gente tem outro fator bastante interessante e importante de ser analisado, que são as fronteiras planetárias. O conceito de fronteiras planetárias foi cunhado pelo Rockström, mas também pela equipe de pesquisadores do Centro de Estocolmo, em que eles identificaram e mapearam 9 limites planetários que não deveriam ser ultrapassados para que a Terra esteja dentro do que ele chama de espaço seguro de operação. Em 2009, que eles fizeram o primeiro relatório, se eu não me engano, nós já tínhamos 3 desses limites ultrapassados. Esses limites, não sei se dá para vocês verem aí, tá um pouquinho pequeno, mas vai muito além das mudanças climáticas. Vocês veem aí que mudanças climáticas é um deles. Por quê? A gente tem outros processos de degradação acontecendo simultaneamente. Tem a perda da biodiversidade, a acidificação dos oceanos, uso de água, né? Enfim, onde a água está alocada ou distribuída, e outros tipos, né? O uso da terra, como por exemplo o desmatamento, etc. Todos esses são limites planetários que devem estar dentro de um espaço operacional seguro. Caso contrário, a Terra, né, que é um ser vivo, enfim, que é um sistema complexo, ela pode entrar no que os cientistas chamam de tipping points, ou momentos de quebra, momentos de ruptura, em que ela pode entrar, por exemplo, vou dar um exemplo mais prático, tá? A Amazônia. Existe um limite
que a floresta amazônica consegue absorver de desmatamento. A partir de um certo momento, ela pode entrar, provavelmente entrará num processo de desertificação que não tem volta. Então, ela não vai conseguir mais voltar a ser a floresta amazônica de antes. Esse é um exemplo trágico, infelizmente, mas é um dos exemplos que, né, é um desses processos. O caso da floresta amazônica entraria aqui também na questão do uso da terra, mas em vários outros, né? Porque a gente sabe que a floresta amazônica está relacionada não somente com a biodiversidade, mas também com a disponibilidade de água, regime de chuvas, etc, etc, etc. Né? Então, a gente tem hoje um cenário bastante complicado, porque esse ano, inclusive, acho que faz 1 mês ou 2 meses, que o centro atualizou esses limites planetários. Nós ultrapassamos já 6 desses 9 limites planetários, o que é bastante assustador, assim, porque e os outros que não foram ultrapassados estão em caminho de estar ultrapassados em breve, né? Então, a gente tem um aumento da temperatura 1,1 hoje, em outubro de 2023, já acima do limite em relação à temperatura pré-industrial, acima, então 1,1. Lembrando, e nós temos um limite máximo até 2100 de 2 graus Celsius, e o ideal seria 1,5. A gente tem uma concentração de 419 ppm de dióxido de carbono, e o ideal seria 350 ppm. E nós temos 6 de 9 limites planetários, entre eles biodiversidade, mudanças climáticas, uso da terra e alguns outros que vocês conseguem ver aí, tá meio pequenininho para mim, que já foram ultrapassados. Bom, e eu coloquei 2 frases, né, só para ilustrar um pouquinho do que eu estava falando da questão dos sistemas complexos, que é 2 frases dos pesquisadores, né? Uma delas é do Roxman, do próprio Roxman, que diz que nós não sabemos até quando vamos conseguir continuar transgredindo essas fronteiras, né? Porque essas pressões, combinadas, elas podem chegar a um ponto de irreversibilidade, que eu comentei sobre a questão da resiliência da Amazônia, por exemplo. E da Sarah Corner, que a Terra é um planeta, é um ser vivo, né? Então as consequências são impossíveis de prever. Uma coisa que eu acho muito importante de falar é o seguinte: algumas pessoas perguntam, mas se a gente não consegue saber exatamente o que vai acontecer, enfim, com o aumento da temperatura, como que a gente pode ter certeza de que a gente está passando um processo de aquecimento global? Bom, tem várias evidências, né? Primeiro, que aquecimento global causado pelo ser humano, já não há mais dúvida científica sobre isso, né? Voltando aqui na questão da concentração de dióxido de carbono, se vocês observarem, está até escrito no gráfico, ó. A atmosfera nunca ultrapassou essa linha, nunca subiu acima dessa linha a concentração, somente após o período industrial, né, que é a partir de 1850, mais ou menos. Então, isso já é uma grande evidência, né? E também a gente tem o aumento da temperatura relacionado à concentração de dióxido, um aumento da temperatura muito acima da média do último século, assim, né? E especialmente com o aumento das emissões nos últimos anos, né? Além de, claro, efeitos que já estão bastante presentes. A gente tem esse ano bem significativo, o El Niño, né? Tá todo mundo tendo algum tipo de experiência já com aquecimento global no planeta, infelizmente. E isso é um outro fator de risco, porque como o planeta é um sistema complexo, a gente realmente sabe que até 2 graus Celsius é manejável, tá? A gente acredita que seja manejável. Por isso que existe um limite científico, né, que foi adotado pelas negociações, de que a gente não pode ultrapassar esses 2 graus Celsius. Porém, o ideal seria 1,5, porque a gente consegue diminuir esses impactos, porque chegando a 2 graus Celsius, eles já seriam bastante consideráveis. A partir de 2 graus Celsius, em relação ao período pré-industrial, a gente realmente não sabe o que vai acontecer. Provavelmente não vai ser manejável. O que a gente tem certeza é que vai ser muito pior. Não tem como um aumento de 3 graus Celsius ser melhor do que um aumento de 2 graus Celsius. A gente já sabe os efeitos que 2 graus Celsius são capazes de, a mais, né, na temperatura média global, são capazes de causar no nosso planeta, especialmente na capacidade de vida, né, da Terra.
Claro que vai sobrar uns vírus e umas bactérias, né? Mas para o ser humano e para grande parte da biodiversidade é um risco, sim, a vida. Por isso a importância das políticas, né? E aí a gente entra, então, na ciência, né? Na literatura e principalmente na literatura de Green Energy Policy, né? Por que já mostrei para vocês qual a importância, né, de fazer uma transição, a gente comentou as discussões nos últimos 70 anos e onde estamos, né? Recentemente, então, dada essa importância da transição energética, da transição de baixo carbono de maneira geral, a literatura do Green Industrial Policy emergiu, né? Principalmente a partir de 2014. Vocês veem aí no gráfico, eu não sei se está dando para enxergar, está um pouquinho pequeno, que existia um trabalho ou outro aí no final dos anos 90 e tal. 2010 tem um trabalho, mas efetivamente essa literatura se consolida, não se consolida, né, mas inicia um movimento de mais trabalhos a partir de 2014. Um dos textos mais marcantes é o texto do Roderick, né, de 2014, que inclusive foi o texto que eu apresentei na última aula, em 2017, porque realmente era um dos poucos textos que existiam com esse termo de Green Industrial Policy, né? Claro que nos anos 90, porque nos anos 90, Carlota Pérez já tratava da temática de uma maneira já mais geral, Freeman também, mais relacionada à questão da inovação verde, etc. Mas esse termo Green Industrial Policy é relativamente novo. Existe uma tendência de crescimento dessa literatura e os principais países que vêm produzindo, né, textos, artigos nessa temática são os Estados Unidos, o Reino Unido, a China e a Alemanha. Se eu não me engano, o Brasil tem um artigo na base de dados da Scopus, não entrou aqui porque ele está aqui um pouquinho atrás, acho que da Hungria, não sei, mas tem um artigo sobre a política industrial com foco no desenvolvimento do etanol, se eu não me engano. Aqui eu trouxe para vocês, essa é uma análise bem simplesinha, tá? Foi feita no R, só para ilustrar um pouco o que é essa literatura, mas algumas das principais palavras-chave e o seu desenvolvimento ao longo dos anos, né? Então, desde 2014, já que antes a gente não tinha quase nada, eu fiz um corte temporal a partir de 2014 para a gente ver as principais palavras-chave utilizadas por essa literatura nos últimos anos. Então, Industrial Policy, obviamente, por motivos óbvios, né? Mas China também teve um crescimento bastante grande, especialmente em 2015, se eu não me engano, 2020, desculpa, gente, que tá, como eu estou dividindo a tela, tá pequeno para mim, eu estou enxergando direito. Também temos Climate Change, Environmental Protection, Public Policy, também tem surgido como uma palavra-chave importante, Sustainable Development, Alternative Energy. Energia sempre surge em todas as temáticas ambientais como um dos tópicos mais importantes, óbvio, né? Por motivos óbvios, porque o consumo e produção de energia é o principal emissor, globalmente falando, de gases do efeito estufa. E inovação também tem surgido como uma palavra-chave mais frequente nessa literatura emergente. Opa! Bom, e aí, indo propriamente para essa literatura a partir dos textos que a gente mandou para vocês, né? A ideia é entender, então, como que a política industrial pode se aliar às fronteiras planetárias, esse conceito que eu acabei de comentar com vocês. Pode falar, Diegues. Oi, Mari, antes de você entrar na literatura, eu queria só que, se possível, que você desse um breve panorama para a gente, eu estava aguardando o momento, sobre as principais causas desse processo. Eu sei que é muito amplo e é difícil isolar, mas na linha do comentário que você acabou de fazer agora, né? Olha, a questão das energias são um dos principais causadores dessa transformação, para a gente depois pensar, aí algumas questões que eu queria te ouvir no final, sobre quão suficientes seriam políticas industriais verdes, entre muitas aspas, desde que pensadas dentro desse mesmo arcabouço de consumo, de acumulação, a partir de uma lógica só de aumento da eficiência energética e de alguma redução, ou seria necessário repensar a dinâmica de acumulação para levantar um pouco essas questões. Mas, assim, seria interessante pensar um pouco da onde vem a principal causa
do problema, assim, segundo fontes? Sim. Desculpa se muito simplório. Não, eu acho essa questão fundamental. Ela só é difícil. É claro que, assim, dentro das evidências que a gente tem, a produção e consumo de energia é globalmente o principal responsável pelas emissões. Isso dizendo assim muito simploriamente. Mas a gente sabe que por que eu tenho um padrão de consumo e um padrão de produção que usa combustíveis fósseis em massa? Primeiro, historicamente, né, pelo desenvolvimento dessa descoberta e desenvolvimento dessas fontes fósseis dentro do processo de industrialização, de desenvolvimento dos países. Né? Então, historicamente, isso tem um fator histórico que a gente já sabe, e aí a teoria evolucionária traz conceitos como path dependency, lock-in, para a gente entender por que tem um aprisionamento tecnológico nessas tecnologias e nesses insumos fósseis. Né? Então, tem essa questão. Então, esse é um lado de mudança importante, eu acredito. Claro que não é só a questão energética não é só o consumo de eletricidade, né? É preciso também pensar de maneira mais. Eu trabalhei principalmente com a produção elétrica, né, dentro do meu modelo de tese, mas a questão energética ela vai desde o consumo industrial, desde o transporte até o transporte, até o meu consumo doméstico, né? Até e uso de energia em prédios públicos, em escolas, enfim, é muito amplo, né? Então, esse consumo agregado, industrial, doméstico, transporte, produção de energia, porque também se consome para você produzir energia elétrica, você também tem o consumo em muitos países de fósseis, né? Para a própria eletricidade, isso tudo é o principal responsável. Mas, ao meu ponto de vista, tá? Isso foge um pouco até dessa literatura, eles passam bem en passant, assim, nessa temática, mas se a gente for criticar ao afurtado mesmo, né, no que a gente acabou de comentar do mito do desenvolvimento econômico, existe um padrão de produção e desenvolvimento que precisa mudar e que a gente importa como país em desenvolvimento. E que aí é uma questão de como que a gente vai pensar o desenvolvimento futuro do Brasil, por exemplo, né? Eu ainda acho que tem caminhos e janelas abertas para a gente pensar num desenvolvimento muito mais sustentável e aí inclusivo, etc. Né? Mas o grande culpado do aquecimento global é o sistema capitalista, não tem jeito. Isso, na verdade, é um consenso, todo mundo sabe disso, inclusive quem acredita que a gente deve permanecer no mesmo sistema, mas a questão é que o modo de produção, de consumo, de reprodução do sistema capitalista, ele é o principal responsável pela, pela degradação, pela catástrofe ambiental, né? Porque a gente não pode nem falar só em aquecimento global. Acabei de mostrar para vocês. Existe todo um conceito existe todo diferentes tipos de degradação acontecendo. Não é só o aquecimento da atmosfera, ele está relacionado com os outros também. Mas existem outros tipos de degradação acontecendo que estão relacionados com a maneira com que o sistema se reproduz. Né? E aí é uma questão super profunda que não é muito pouco abordada por essa literatura, vocês vão ver. O máximo, acho que entra mais nessa literatura é mudança de padrões de consumo, assim, um pouco. Eles falam, a gente pode incentivar os consumidores a serem mais rigorosos em relação aos produtos, a origem dos produtos, a maneira como consomem, enfim. Que os produtos sejam os consumidores têm algum tipo de poder sobre a produção a partir da exigência de produtos mais sustentáveis, por exemplo. Mas é muito singelo, assim. É interessante porque esse diagnóstico que você fez, depois, em algum momento, se a literatura ainda não incorporou, a gente pode ter, fazendo analogia neospeteriana, né, trajetórias de políticas industriais, no sentido de tecnologias sociais, concorrentes entre si, né? Porque uma coisa é você incorporar a dimensão do greening na política industrial
tradicional, mesmo que atualizada, mesmo que modernizada, tal, Concordo. a lógica de buscar mais eficiência dentro de um modelo que, de certa forma, está numa lógica de reprodução à escala ampliada e, tudo bem, mais sustentável, tal, mais limpo, mais friendly, só que é um modelo que parte da base material. Exato. Uma outra coisa é pensar um modelo de política industrial, só pegando um gancho, na apresentação de 15 dias atrás, do professor Rainer Cattell, da UCL, que ele sugere a gente olhar um pouco para a iniciativa da Vinnova, que é uma agência de inovação da Suécia, cujo principal modelo de política industrial, agora eles estão testando ainda, está bem no começo, mas assim, a missão global de política industrial sueca, capitaneada pela Vinnova, e na leitura dele, talvez fazendo essa transição de paradigma, é a seguinte frase: fazer com que todas as ruas suecas sejam mais saudáveis, vibrantes, no sentido acho que de inovação, e sustentáveis em termos ambientais e sociais. Então, eles partem, sei lá, da casa, da escola, da alimentação no lar para reorganizar, ou estão tentando. Essa é uma outra discussão, assim, de como discutir com a sociedade a questão ambiental. E é muito difícil, assim. Porque ao mesmo tempo que a gente precisa de instituições fortes, de um governo atuante, a gente precisa ouvir as bases, né? Para construir. Porque não tem como você construir política ambiental e social sem ouvir as comunidades. E essa é uma grande questão, da política. Aqui a gente está falando muito né, no top-down e tudo mais. E a maioria desses trabalhos também vão por essa linha. Mas até recentemente eu ouvi uma moça de uma comunidade indígena, acho que era da Austrália, alguma coisa assim. E ela me falou uma frase que me impressionou muito, que é: pensar no futuro é um privilégio. Então, como que a gente vai pensar na questão ambiental? Como que você vai falar para Dona Maria pensar na questão ambiental, falar para ela, olha, ela é importante, se está muitas vezes distante, né, da realidade dela, está preocupada em colocar comida na mesa, em dar banho nos filhos, levar para a escola, esse tipo de coisa. Então, essa é uma discussão, eu acho super importante, de como envolver a comunidade nessa discussão ambiental e na construção de políticas, né? Mas aí é um ponto difícil. Não sei também como fazer isso. Mas, assim, voltando. Desculpa, Marcos, pode falar já. Não queria interromper aqui, eu queria deixar para o final, mas você trouxe o ponto que eu não queria me ater muito, mas você colocou o ponto, com base na pergunta do Diegues, é a questão que, até que ponto que nós possamos, colocar a pergunta mais ampla possível, né? Fazer uma política dessa, dado que o questionamento é esse resultado do próprio processo de acumulação capitalista, né? Esse é um pouco a visão colocada, né? Quer dizer, como é que nós podemos fazer uma política industrial dentro, né? Partindo do pressuposto que nós não vamos mudar o sistema capitalista. Mudar o sistema, exatamente. E eu queria um outro ponto que eu gosto de colocar para os meus alunos, acho que precisa colocar, tanto a economia presente, são os dois parâmetros. Um é o sistema capitalista e o outro são a estrutura de poder em estados nacionais, né? A estrutura de poder é em estado nacional, em conteste, né? Claro que temos os hegemônicos ou não, há uma hierarquia, mas são estados nacionais. E do outro lado, a questão capitalista. Como fazer, né, dentro algo que transcende, né? É isso que eu sempre me preocupo. Eu sempre me preocupo, talvez até, eu sou muito marcado por aquele livro, não por acaso eu citei o Celso Furtado, que na minha graduação eu li, me marcou bastante, né? Sim. O mito do desenvolvimento econômico. Eu fiz faz tempo a graduação aqui, tá? Estava em inaugurar o prédio do IE, então faz tempo já. Eu quase fui no lançamento do livro, um pouquinho
um pouquinho depois, né? Brincando, uns 15 anos depois que eu. O prédio da graduação, né? Não é o prédio da pós e nem a biblioteca, né? Não, tô falando para a graduação, inaugurado pelo Sarney. Eu já estava na graduação quando foi inaugurado, né? Mas, voltando, deixando a questão aqui que a gente disfarça bem aqui com o Photoshop, esses dois pontos. Não precisa responder agora, por favor, eu não queria te interromper, mas eu acho que esses dois pontos, você levantou um parâmetro que, obviamente, eu concordo plenamente, e depois entender um pouco nessa linha. Tá? Desculpa colocar a questão. Não, imagina. Gente, para mim essas questões são extremamente fundamentais. Eu responderia da seguinte forma, tá? Eu acho realmente que é difícil falar isso, mas eu acho que não tem base no sistema que a gente vive hoje para resolver a questão ambiental, assim. Para mim, teria que ter uma mudança muito profunda de organização. E por isso que, ao mesmo tempo, eu me envolvo e estou estudando iniciativas que a gente pode chamar de pós-capitalistas, talvez. A própria economia de Francisco é uma proposta desse tipo. Não é uma proposta capitalista. Porém, enquanto a gente não muda o sistema, a gente precisa fazer alguma coisa. Porque a gente tem um tempo muito curto, certo? Então, ao mesmo tempo, e aí eu tenho certeza que vocês também, né, trabalham e estudam dentro também, muitas vezes, dessa estrutura que a gente tem. E o que que a gente pode fazer para mudar, para melhorar. O meu papel é entender nesse momento, né, para além das. Eu tenho no meu campo de visão essas iniciativas, vamos dizer assim, pós-capitalistas. E eu não tenho nenhum problema de falar isso, porque para mim está muito claro que talvez seja a única alternativa, mas ao mesmo tempo eu tento pensar em como que a gente pode transformar o sistema hoje que a gente tem para pelo menos mitigar os danos da questão ambiental, que a gente já está vendo, né? A gente sabe que existem, já estamos sentindo de maneira muito clara. O secretário-geral da ONU recentemente falou que a gente já transitou de uma fase, e eu concordo plenamente com ele, de aquecimento global para ebulição global. A gente já não está mais no aquecimento global, a gente já está numa era de efeitos, né, em cadeia do aquecimento global, e a gente já não sabe muito bem como manejar, né? Porque esses efeitos eles são exponenciais, mas a gente precisa fazer alguma coisa. Então, dentro desse a gente precisa fazer alguma coisa, vamos entender como a gente pode construir uma política industrial que seja que leve em conta as fronteiras planetárias, que seja socialmente inclusiva e que, ao mesmo tempo, também promova um desenvolvimento digno, né, da nossa sociedade e nós, como brasileiros do nosso país. Então, é isso. E aí, eu estava lembrando que eu esqueci até de comentar do que o Jags falou de você ter o foco, por exemplo, numa transição, tecnologia às vezes, e às vezes ter uma concorrência entre os objetivos. Eu vejo isso muito na China, assim, para mim é um exemplo, porque a China tem um projeto de desenvolvimento de transição muito interessante, realmente muito forte, mas ao mesmo tempo ela continua investindo em extração e uso do carvão. Então, assim, ao mesmo tempo que ela é uma liderança ambiental, ela está olhando para a questão econômica e de desenvolvimento também de curto prazo, e ela não quer perder as reservas, enfim, todo o combo econômico que vem, da extração, do uso do carvão. Mas é paradoxal, né, vamos dizer assim, porque não é um objetivo, ao final, é um objetivo sustentável ou é um objetivo econômico? O que está subordinado aqui? Né? Então, no meu ponto de vista, hoje, todos esses exemplos que até a própria Babette Never e o Kemp trazem, são muito mais voltados a objetivos econômicos e tecnológicos, enfim, de concorrência, da inovação, enfim, do que ambientais. Eu acho que muito pouco foi feito. A gente não tem quase nenhum exemplo mesmo de uma política industrial verde que seja condizente com as fronteiras planetárias de verdade, assim, né? Então, teoricamente, aqui voltando no slide, o que os autores trazem, né, o Altenburg e o Roderick, nesse livro, que inclusive eu recomendo, eu passei para vocês só o artigo
desses dois autores, que é o capítulo 1, que é o artigo introdutório do livro, tá? Mas ele tem, acho que uns 20, 30 capítulos, não lembro agora. Posso passar para vocês depois. É um livro sobre política industrial verde, que foi organizado pelo Instituto de Desenvolvimento da Alemanha, Sustentável da Alemanha. É bem interessante, tem bastante coisa legal, tem exemplos dos países também. O texto do Camp, da Babette Never, também está lá, tá? Então, só para a gente não esquecer de falar isso. Mas a ideia, então, dessa nova política industrial, essa política industrial verde, é, primeiro, o entendimento de que a eficiência absoluta ela é impossível, né? Até porque eu tenho limites ambientais claros, né? E efeitos potencialmente catastróficos que não têm ponto de retorno. Então, eu posso ter um desenvolvimento tecnológico que aumente minha eficiência. Em questão ambiental, a gente chama de eficiência ecológica. Então, eu posso aumentar a eficiência de um recurso ao máximo possível, porém, existe um limite, né? Eu posso usar eficientemente recursos fósseis, isso vai resolver meu problema ambiental? Não, porque a gente já atingiu uma emissão, uma concentração na atmosfera tão grande de dióxido de carbono, que a única solução, infelizmente, hoje é parar de emitir, né? E se tornar net zero até 2050, essa é a meta, né? Então, que a gente tenha emissões, que a capacidade da Terra absorver, não vou entrar nessas climatologias aqui agora, mas a Terra tem uma capacidade de absorver. Então a gente emite, a Terra vai lá, a partir das florestas, etc., oceano, e absorve uma parte desse dióxido de carbono. O que tem acontecido nas últimas décadas é que a Terra não está conseguindo absorver tudo, então a gente tem um superávit, vamos dizer assim, de dióxido de carbono que está se concentrando e vai subindo aquele parte por milhão. O ideal seria 350 e a gente está 419. A ideia, né, assim, a meta da ciência, a ideia dos acordos é que a gente devolva à Terra a capacidade de absorver esse dióxido de carbono totalmente até 2050. Isso é um grande desafio, né? Para que isso aconteça, a gente não pode, a gente tem que começar a sair das tecnologias e da produção e consumo de combustíveis fósseis o mais rápido possível, né? Então, a ideia da política industrial verde, o Roderick e o Alter-Burg falam isso, da questão de se tornar net zero e tal, é promover essa política industrial para a transformação estrutural que leve isso em conta, né? Então, como criar riqueza a partir da mudança estrutural que seja ambientalmente sustentável, né? E eles chamam de dual challenge. Eu até escrevi errado aí. Bom, e os autores falam, bom, historicamente a gente sabe que a necessidade de incentivos corretos fazem parte de uma transformação industrial. A gente não tem transformação industrial conduzida pelo mercado, transformação estrutural, né? Esse é o correta a expressão. Então, o uso da política industrial, ela é fundamental, e historicamente ela é comprovada, né? Tem o livro da Mazzucato, provavelmente vocês já fizeram essa leitura na matéria, ou vão fazer em breve, né? Então, a diferença da política industrial verde é que ela busca promover essa mudança estrutural levando em conta a questão ambiental. Os autores falam o seguinte: nós consideramos a política industrial verde aquela, né, que inclui qualquer medida do governo com o objetivo de acelerar a mudança estrutural para uma uma economia de baixo carbono eficiente em recursos, de maneira também que promova o melhoramento, o aumento da produtividade da economia. Mas aí a gente vai discutir aqui, esse slide para mim eu acho bastante importante, acredito que vai responder um pouco das perguntas que vocês mandaram lá no Google Classroom. O que o verde muda na política industrial? O que é diferente? Opa, peraí, gente, que eu estou tentando passar para frente, não vai. Bom, primeiro, o que é diferente é que a gente tem que considerar os limites biofísicos do planeta. A gente acabou de falar isso, né? Então, a política industrial, ela pode ter vários motivos, vários targets, né? Vários objetivos, né? A Mariana Mazzucato traz a questão da Big Pharma, de defesa, etc. A política industrial verde, né? Que precisa ser incorporada hoje, ela tem que levar em conta os limites biofísicos, né? E é mais do que corrigir falhas, tá? Até os autores, para quem leu, né, o texto deve estar falando, eles deram uma importância bastante às externalidades ambientais, né?
Isso vem de uma tradição neoclássica muito forte, né? Assim, todo mundo fala em externalidades, mas é mais do que isso, porque externalidades considera o quê? Que se funcionasse perfeitamente, o mercado não teria essas externalidades. E a gente estava discutindo aqui exatamente o contrário, né? Que o sistema gera sistemicamente esses problemas, né? É intrínseco, não é É externo, né? intrínseco, exatamente, porque o conceito de externalidade, ele já vem com tudo é ideologia, né, gente, né? Mas assim, ele já vem com um conceito ideológico de que se funcionasse como o mercado funciona, ou se funcionasse perfeitamente, não tivesse nenhum ruído, né, seria perfeito, não teria esse problema ambiental. E a gente sabe que, na verdade, o que causa o problema ambiental é o funcionamento do mercado e da economia, do sistema capitalista em geral, como a gente estava discutindo aqui. Então é mais do que isso. Muitos autores usam, né, falhas de mercado, é mais um jargão também, né? Mas é só para a gente lembrar que existe esse essa carga assim, ideológica mesmo e teórica, né? Então é mais do que isso, são mission-oriented, bastante inspirado nos trabalhos da Mariana Mazzucato, inclusive hoje ou ontem no Twitter ela compartilhou um working paper que ela fez, que é Mission-Oriented for Common Goods, para o bem comum, em que ela fala de maneira mais geral também, não só, enfim, da inovação, mas do desenvolvimento, tal, economia. Eu não li ainda, tá? Só dei uma olhada no abstract, mas eu achei interessante, é, né, que ela tem se encaminhado mais para isso, né? Então, comentei com vocês, né? A gente tem um limite científico que estabelece uma meta para essa política industrial, que é não ultrapassar 2 graus Celsius em relação ao período pré-industrial até o final do século. Então, a gente tem essa meta de longuíssimo prazo bastante clara, né? E aí os autores comentam também, né? A escolha do pool de tecnologias precisa levar esses limites em conta. O que é tecnologia boa, o que é tecnologia ruim? Eles colocam essa questão. E essa questão não é nada trivial, né? O que é bom? Ah, é porque não emite. O que é ruim? Não é bem assim, né? Toda tecnologia tem algum trade-off, mesmo as limpas, né? Se você pensar, por exemplo, na energia solar, na energia eólica, na energia, ó, vamos dar um exemplo bem claro para a gente, hidrelétrica. O mundo inteiro olha para o Brasil e fala: nossa, que beleza, né? O Brasil já resolveu o problema da eletricidade, já tem energia limpa, as hidroelétricas. A gente sabe que existe um problema, primeiro, ambiental, né, em relação às grandes hidrelétricas, né, um modelo de grandes hidrelétricas, social, muito, muito forte. Né? Só ver os projetos de construção de hidrelétricas na Amazônia, o tanto de protestos, enfim, que gera, né, das comunidades ribeirinhas, dos ambientalistas e tudo mais. Então, toda tecnologia, por mais que ela seja limpa, ela tem existem custos e existem pontos negativos, né? Então, decidir o que é bom, o que é ruim, não é muito trivial. Depende muito das características de cada país, né? Mais um exemplo, tá? Que eu vou dar em questão de transição industrial. A questão dos carros elétricos. Existe uma pressão da indústria, né, automobilística global para transição em relação a carros elétricos. Mas isso faz sentido para o Brasil? Vocês acham? Ou a gente tem outras alternativas construídas internamente com tecnologia nacional que fariam muito mais sentido para a gente do que ter carro elétrico, importar bateria, enfim, entendeu? Então, assim, o carro elétrico, não sei se vocês estão entendendo o raciocínio, mas a questão é que o que é tecnologia bom e ruim não necessariamente é a mesma para todos os países e, enfim, a gente tem que pensar, e isso não é trivial, né? Tudo tem um trade-off. Tempo de ação. Acho que nunca na história a gente teve um objetivo tão grande, que é fazer essa transição, se tornar net zero até 2050, num tempo de ação tão pequeno, né? Então, tempo de ação é muito curto, né? Isso é um outro fator que diferencia muito a política industrial verde de outros objetivos industriais históricos, né? E por isso, por esse tempo curto e a escala necessária, o direcionamento de investimentos de longo prazo e paciente é muito importante. De novo aí, né, a Mariana Mazzucato, mas os autores desse texto também mencionam isso, né?
Então, o incentivo dessas tecnologias industriais, tecnológicas para a transição energética, elas têm que ultrapassar a fase do custo-benefício. Não adianta só as tecnologias serem igualmente, ter o mesmo custo, por exemplo, ou serem mais baratas do que, por exemplo, o solar ser mais barata por unidade elétrica produzida do que o carvão. Se fosse assim, a gente só teria energia solar e eólica hoje em dia, porque elas já estão mais baratas em unidade do que em unidade de produção, né? Do que os fósseis. Porém, não é só isso, né? Existe um path dependency, existe os stranded assets, que eu esqueci a tradução. Alguém me lembra? Como que era a tradução em português, gente? Stranded assets. Esqueci. Mas, enfim, existem investimentos que não tem mais como retornar, por exemplo, a descoberta de minas de carvão, etc., já estão contabilizadas, né, no portfólio e nos ativos das empresas, né, como capital. E elas provavelmente, né, se a gente precisar realmente transitar isso realmente acontecer, elas não vão ser utilizadas. E isso é um stranded asset, né, é um ativo perdido, vamos dizer assim. Então, há necessidade de uma política industrial que conduza o mercado ou efetivamente invista nessa transição, né? Como a Mariana Mazzucato diz, né? Porque sozinho o mercado não vai realizar, não tem incentivo econômico para realizar essa transição sozinha, né? Escala, já comentei, então, escala gigantesca de mudança num curto espaço de tempo, então há necessidade de uma realocação de recursos. Existe um termo para isso, a gente tem né, o que a literatura chama de Green Finance Gap, então um gap de recursos que precisam ser alocados na transição, seja na transição energética, seja mobilidade, etc., que não estão sendo alocados na velocidade necessária. Claro que os investimentos em tecnologias verdes aumentaram muito nos últimos anos, porém ainda estão abaixo do necessário, né, para que a gente atinja novamente essa meta, que é o target, né, de longo prazo. Além de incentivar tecnologias de transição, a gente precisa sair das tecnologias antigas, intensivas em combustíveis fósseis. Essa é outra característica da política industrial verde que difere das experiências que a gente teve, né, na história. Então, além de incentivar, a gente precisa desincentivar, desinvestir em combustíveis fósseis. Então, são dois focos de ação, né? Incentivo e desincentivo. E isso gera o que a literatura também chama de riscos de transição, né? Transition risks, que é como que isso vai impactar as empresas, as firmas, os ativos negativamente. Isso pode causar uma crise financeira? Existem alguns trabalhos que vêm, inclusive trabalhos de simulação usando Agent-Based, Stock and Flow, que vêm analisando os riscos financeiros da transição climática. São trabalhos bastante interessantes. Isso é algo que tem que ser levado em conta também. Outro fator bastante crítico e difícil de endereçar, que a gente também já comentou, é a questão da coordenação e cooperação, tanto nacional como internacional. Você não faz uma transição dessa sem uma coordenação de políticas, sem agências coordenando de maneira integrada as políticas. Não faz. Só que é um problema coletivo, global. Você também não resolve só lá na China ou só na Alemanha, né? O aquecimento global e, enfim, a degradação ambiental de maneira geral, ela é um problema coletivo que tem que ser endereçado de maneira coletiva. Como você coordena esse esforço global? E eu fiquei muito pensando esses dias sobre a questão do Covid, né? A gente teve, por um lado, a gente conseguiu produzir vacinas em tempo recorde, então teve um esforço, né, da comunidade científica e tal, e produzir, mas ao mesmo tempo a gente não conseguiu distribuir as vacinas para todos os países, né? Muitos países ficaram sem vacina ou ficaram muito tempo esperando o acesso a vacinas, né? Então, acho que isso é um exemplo, e o Covid talvez seja uma amostra muito, muito menor do que é a questão ambiental, né? Então, só para a gente pensar aí um pouco, né? E também o objetivo final de longuíssimo prazo, o que faz qualquer projeto de inovação, qualquer plano, né, de mudança estrutural, ele é incerto.
ponto. Porém, a questão climática ela é ainda mais incerta, porque a gente está lidando com prazos de 30, 50, 100 anos, né? Então, as metas precisam ser de longo prazo, mas também precisam ser subdivididas. 2030, 2050, 2070, o que a gente vai atingir em cada momento. E eu também estou falando não só de incerteza tecnológica, que já é comum, né, o processo de inovação. Eu estou falando de falta de modelos, ninguém conseguiu aplicar essa transição de maneira integrada, da maneira como a gente precisa. A gente está lidando com riscos climáticos sistêmicos, então é um sistema complexo que a gente não sabe como que vai se comportar precisamente, né? A gente sabe que os efeitos são catastróficos, mas não sabe exatamente como que eles vão se comportar, né? A gente pode prever que vai ter chuvas muito intensas nos próximos meses, mas a gente não sabe dizer exatamente como que vai ser essa chuva, se ela vai se concentrar em 1 hora, se ela vai se concentrar em 10, se ela vai acontecer 3 vezes por semana, se ela vai acontecer 5. Como é um sistema complexo, é muito difícil. Isso é só um exemplo, né, para a gente pensar um pouco. Enfim, e aí a outra questão também está falando de negociação, né? Uma discussão que tem surgido bastante também é a reforma das instituições de Bretton Woods, né? Porque como que você reúne recursos para os países fazerem essa transição? Só transferir recursos a partir de acordos climáticos talvez não seja o suficiente. A maioria dos recursos que são transferidos dos países desenvolvidos para os em desenvolvimento são para políticas de adaptação, para os países conseguirem lidar com as mudanças climáticas, né? Mas como que você oferece recursos, capital para promover inovação dentro dos países, né? Transição energética e tudo mais? Então, será que essas instituições, o Banco Mundial, o FMI, conseguem agir como ser instrumentos, né, agentes para promover instrumentos para esses países realizarem essa transição? É uma questão também, né? A reforma de Bretton Woods, tem algumas pessoas discutindo isso. E aí, não sei se alguém tiver algum comentário, esse é o texto principalmente do Alterburg e do Roderick, né? Mas a ideia era trazer também algum tipo de exemplo, assim, né? De como que essa política pode ser aplicada. E aí que eu volto no porquê que eu disse que o desenvolvimento ainda é muito abstrato, né? Porque são intenções, assim, claro que esse texto do Camp do Never, né, eles têm trabalhado com essa temática há bastante tempo, mas não evoluiu tanto assim, né? Então, por quê? Porque não existem exemplos práticos também, né, de como fazer. É tudo uma questão de experimentação. Os países estão tentando descobrir como fazer essa transição com o carro andando, né? Trocar roda com o carro andando, porque é mais ou menos isso que está acontecendo, né? Com o aquecimento global já está aí, né? As mudanças climáticas já estão entre nós. Então, trocar o pneu com o carro andando. Então, assim, existem algumas diretrizes, né, de como realizar isso, e o Camp e o Never, eles trazem a partir de alguns exemplos, né, mais exemplos mais setoriais, na Alemanha, na China, acho que na Índia e na Holanda também, né, são os 4 exemplos que eles trazem. Essa abordagem, que é o Transition Management Perspective, então, tem essa questão do lock-in, né, do aprisionamento tecnológico e das falhas de mercado como um background teórico, e a ideia deles é co-criar e coordenar políticas verdes com políticas de inovação. É muito parecido com o que um outro autor também, que é o Foxon, chama de sistema de inovação sustentável, que é aquela temática, aquele arcabouço teórico que eu usei na minha dissertação também, né? Então, bom, só como que eles propõem, né? Os autores propõem, né? Principalmente a operacionalização dessa perspectiva, ela pode acontecer em 3 vertentes principais, né? Em política científica, então a construção de um sistema de inovação sustentável, que enderece a sustentabilidade, definindo metas claras de transição aliadas à ciência. Então, você já tem o conceito de fronteiras planetárias, tem a necessidade de se descarbonizar até 2050. A partir disso, dessa orientação científica, como que você constrói um sistema de inovação sustentável, né? Políticas de inovação, que são criações, segundo eles, né? Criação de alianças de inovação, programas de P&D, projetos piloto, que é diferente dos nichos, né? Que eles chamam. Então, projeto piloto são testes de tecnologias nascentes, então você cria um ambiente para testar
essas tecnologias, e tecnologias potencialmente promissoras, elas podem ir para uma outra fase, que eles chamam de Strategic Niche Management, que elas vão ser testadas no mercado protegido, né, incentivado pelo Estado, enfim. E políticas setoriais, né, que aí é a efetivação mesmo dessa política de nicho, que incentiva as tecnologias promissoras para ganhar escala, né? Então, a partir de concessões, regulações, incentivos econômicos. Um exemplo é as tarifas feed-in, por exemplo, na Alemanha, né? Que criaram um ambiente competitivo para quem produzia energia elétrica, com uma garantia de preço. Esse pode ser um outro instrumento, né, que pode ser utilizado. Então, era a garantia de preço e a garantia de compra. Então, toda a energia produzida, ela tinha um preço que conseguia arcar com o custo mais elevado naquele momento da energia, e toda a compra era garantida. Esse é um exemplo de, né, niche management, que eles, aliado a isso, tinha alguns projetos financiados pelo Banco de Desenvolvimento Alemão, de construção de painéis solares em domicílios, em prédios públicos e tudo mais. Só um exemplo, né? Os autores trazem outro exemplo, que é de eficiência energética, acho que é dos prédios públicos, inclusive, também. Né? Eu trouxe rapidinho, só para a gente relembrar aí, para quem leu o texto, mas ele traz, os autores trazem o exemplo da Alemanha, de eficiência energética em construções, então, só para demonstrar para vocês que todos esses exemplos que eles trazem são exemplos sistêmicos, em que, né, liderados pelo governo, você tem políticas de inovação, políticas regulatórias atuando também, que eles chamam, né, de information based, que é meio que uma coleta de informações do que está acontecendo para o aprendizado, que é também uma parte bastante importante do Transition Management Perspective. Então, learning by doing, você vai melhorando as políticas e aprendendo com as experiências e renovando, adaptando, né, atualizando as políticas. Ele traz também da China, né, que é a eficiência energética industrial, então que a China, além aí dos planos de desenvolvimento, né, grandes Five-Year Plan, eles trouxeram alguns mecanismos bastante interessantes também, que é a diferenciação de preços de acordo com o consumo. Então, as indústrias mais eficientes pagavam taxas menores e por aí vai. Sistemas de informação também para atualizar as políticas. E a Índia e a Holanda, que são outros dois exemplos também. A Índia, o desenvolvimento de painéis solares, né, que eles utilizaram as tarifas feed-in, que também é um mecanismo bastante utilizado, subsídios em desenvolvimento, né, PID, e programas de financiamento especiais. Todos esses programas têm algum tipo de programa de financiamento também, geralmente envolvendo algum banco de desenvolvimento público, geralmente também, né? Porque esses projetos têm que ser de longo prazo, pacientes, etc. Bom, gente, enfim, a gente pode abrir aí para discussão. Eu dei uma olhada nas perguntas de vocês. Eu não sei, talvez eu tenha respondido uma ou outra, mas a gente pode conversar. Conclusões e agenda. Então, o que eu trago, né, para a gente concluir? Não há trade-off entre objetivos ambientais, sociais e econômicos no longo prazo, porque não existe desenvolvimento econômico ou humano num planeta inabitável. Isso quem trouxe foram os autores. Eu fiquei bastante impressionada de ver isso no texto, porque às vezes não fica claro, né, para as pessoas que não tem muito para onde fugir, na verdade. A gente precisa pensar na questão ambiental, porque não existe economia, não existe desenvolvimento se tornar inabitável, né? E não é questão de ser catastrofista. Infelizmente, a gente tem bastante já evidência científica de que a escala de mudanças ambientais está num movimento bastante a caminho de realmente de tornar inabitável o planeta, assim. Então, a gente precisa enfrentar essa realidade e pensar como que a gente pode agir, né? Não é questão, não é entrar em desespero. Tem muita gente entrando em desespero, né? Eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente tem que pensar o que ainda é possível fazer e nesse momento como que a gente pode, além de se adaptar, né, promover a mitigação com tecnologias, enfim, que possam substituir, né, os combustíveis fósseis principalmente.
Então, a política industrial, eu acredito também nisso, pode ser um instrumento importante para a transição sociotécnica. O mercado não vai fazer sozinho, a gente já sabe disso de batido, né? Tem gente que ainda insiste nessa tecla. E há diferenças importantes que o colapso ambiental trazem para o design de políticas em relação o que a gente tem historicamente, né? A gente já comentou aqui em algumas, e isso precisa ser levado em conta, né? Os exemplos de transição também precisam ser levados em conta, setoriais de alguns países, porém, no meu ponto de vista, nenhum país foi capaz ainda de realmente promover uma transição sistêmica, e também não é só eu que penso assim, enfim, a gente tem visto vários autores realmente falando que a gente precisa pensar de uma maneira mais sistêmica, e infelizmente a gente ainda não tem nenhum exemplo de como seguir isso, então a gente realmente vai ter que trocar novamente o pneu com o carro andando, né? Aí, pessoalmente, eu gostaria de continuar pesquisando, né, nessa parte também, e eu tenho alguma questão para vocês, né? Como melhorar o desenho dessas políticas industriais verdes sistêmicas, no sentido de um projeto orientado a missões frente ao desafio ambiental e suas crises correlacionadas, tá? Porque quando eu estou falando de desafio ambiental, também estou levando em conta a questão da desigualdade, da pobreza, para mim são crises interrelacionadas, mas que também leva em conta as responsabilidades dos países, né? Então, não sei se ficou claro, mas como que a gente promove uma transição que seja justa, né? Essa é uma discussão bastante efervescente nesse momento, né? Como promover uma transição justa? E eu acho super difícil essa questão, então eu também não sei, mas coloco para vocês. Opa, obrigada. Ah, e tem, gente, se vocês quiserem me mandar e-mail, meu e-mail tá aí. Eu também tô no Twitter, que eu me recuso a chamar de X. Vou continuar chamando de Twitter. Eu tô sempre por lá, compartilhando as coisas, artigos e coisas interessantes sobre as mudanças climáticas e memes. Então vocês podem me seguir lá. E muito obrigada pela oportunidade. Desculpa, acho que falei muito, né? Ficou muito maior do que eu estava esperando. Não sei se ficou claro, tá? Então, aí é uma tentativa de reunir muitas coisas. E é isso. É isso, agradeço. Abro aí para vocês. Vou parar de transmitir aqui, só um minutinho. Para eu enxergar vocês Ficou muito melhor. claro, Mário. Obrigado, a gente que agradece. Não foi longo, não. Uma reação ao ponto que você colocou no final, ao tamanho do desafio, né? A gente abre já. A Marina, o André, você falou, até que ponto a gente pensar a questão do imperativo ambiental como uma transformação estrutural que seja justa, né? Retomando um pouco uma discussão que você até citou, que vem lá do Celso Furtado e tal, né? Eu imagino que um conjunto de missões que tenha como esse principal horizonte trazer as duas dimensões juntas, passaria por um certo incentivo a uma política industrial que incentive desenvolvimento em áreas que são mais adequadas às necessidades, entre aspas, mais básicas da população no país Global South ou no Brasil, etc. Né? Então, acho que a partir daí a gente já teria um casamento. Não sei se estão fazendo claro que estou pensando nisso agora, mas assim, na medida em que a gente reorienta as missões para resolver problemas que também passam pela dimensão industrial, de serviços e, obviamente, a questão ambiental, para as camadas menos favorecidas da população, em geral, a gente já tem um elemento que contorna, de certa forma, alguns problemas ambientais, saneamento, o acesso a recursos, etc. E, por outro lado, eu imagino que a gente tenha um efeito indireto, que é o seguinte: o padrão de consumo não é aquele padrão de consumo da caracterização histórica de uma classe média, que não é classe média, mas aquele conceito histórico de classe média americana. Então, ele é muito menos intensivo no uso de energia.
Então, acho que, por um lado, a gente já teria, já, de alguma forma, um caminhar fácil, razoavelmente fácil, né? Quer dizer, não é fácil, mas no sentido teórico, né? De trazer as duas discussões juntas, que é para onde eu vejo muito que a literatura das missões, com public purpose, tem caminhado. Agora, por outro lado, aí questão justamente economicista quase. Está resolvido o problema. Agora, por outro, não está, né? Mas só para a gente encaminhar teoricamente. Agora, por outro lado, olha que interessante que eu estava pensando agora, eu queria uma reação ao que você colocou. Se eu tenho essas medidas, com public purpose, que eu vou resolver a questão do saneamento, a questão de uso de recurso, a questão do desmatamento urbano, a questão da ocupação do solo, né, etc., e orientando para um padrão de consumo que é menos intenso em energia, ok. Só que, por outro lado, eu estou incluindo a dimensão da transformação estrutural. E ao incluir o que foi sua pergunta final, né, que seja justo. Não há nenhuma discussão que isso não seja justo. Estou querendo fazer o gancho lá com o Limits to Growth daí. Ao fazer essa transição que é justa, pensando em limites biológicos, não sei se é correto usar esse termo, da Terra como um sistema complexo, eu continuo aumentando a intensidade no uso dos recursos. Não a intensidade, mas o volume do uso de recursos. Então, ou seja, é justo, eu caso as duas dimensões, public purpose, o green, só que, por outro lado, no sistema como um todo, como eu estou incluindo e eu tenho uma transformação estrutural, o uso dos recursos aumenta. Então, a pergunta fica no seguinte sentido, se eu estou correto. Até que ponto é possível fazer essa reorientação nessas duas dimensões numa lógica de um jogo que todo mundo ganha? Ou, para também caminhar nessa dimensão, eu preciso reduzir o consumo, reduzir mesmo, aí do limits to growth, de quem está aqui em cima. Pensando que a gente está dentro do modo de produção capitalista e não tem horizonte de superação, etc. Eu acredito, se eu puder já responder, eu acho que é um pouco dos dois, assim. Quer dizer, o seu primeiro ponto, para mim, é isso. Também acho que é a partir dessas transformações estruturais, vamos dizer assim, talvez de base, né? Das necessidades básicas de um país como o Brasil, por exemplo, saneamento básico, mesmo educação, acesso, enfim. Transporte coletivo básico. Transporte coletivo, exatamente. Isso já ajudaria, principalmente para o Brasil. Principalmente para o Brasil. Então faz muito sentido para a gente. Por quê? Por exemplo, o Brasil tem um consumo, aí a questão industrial a gente pode pensar, né? Mas tem uma emissão por transporte de 20%. 20% das emissões brasileiras são transporte. Mais 40% é desmatamento. Ou seja, se a gente fiscalizar a área de desmatamento ilegal, etc, etc, né? Reduzir a emissão por fonte de desmatamento. Transformar a questão da mobilidade urbana, né? A partir de transporte coletivo, que reduz muito a intensidade do uso energético, até utilizando biocombustíveis, por exemplo, transporte coletivo. A gente já diminui o nosso impacto ambiental muito e ao mesmo tempo desenvolve junto com o saneamento básico e tudo mais, promove uma mudança estrutural e diminui muito o nosso impacto. E aí eu acho que, ao mesmo tempo, e também, eu acho que você fala do né, consumo de recursos que aumenta, aí eu acho que pode entrar a economia circular também nisso, né? Que é como a gente dá a destinação final, por exemplo, aos resíduos, né? Que é uma outra parte da economia circular. Reaproveita recursos, né, no ciclo de produção, etc, etc. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que não tem como continuar um padrão de consumo Estados Unidos, por exemplo. Para mim, assim, não tem como. Isso todo mundo já ouviu, né? Mas é verdade. Se todo mundo consumisse como um americano médio, a gente precisaria de 4 planeta Terra, 4 ponto alguma coisa, planeta Terras para dar conta. Então é justo também que um país tenha porque não é um padrão de consumo assim, vamos dizer assim,
mas é porque eles têm esse padrão, porque eles precisam. Não é uma questão de necessidade. Né? A gente tá muito além da necessidade de uma vida confortável, etc. Então, não sei, eu acho que uma questão de justiça teria que diminuir também do... É, então. Eu acho assim, é muito doido, né? Porque a gente às vezes não tem noção, né? Mas eu uma vez conheci uma americana que tinha 3 refrigeradores na casa dela. E tinha 4 pessoas morando numa casa. Qual a necessidade de você ter 3 refrigeradores? Tipo, existe uma, não sei, uma fantasia do consumo, assim. Eu acho que aí é uma questão muito, até filosófica, né? Mas quanto é suficiente, né? Isso eu acho que é uma questão para se pensar também. A gente pode abrir para as perguntas aí do povo. Marina, André. Se permite, Mariana, passar a palavra para. Deixa eu ver quem está na frente aqui. Acho que é a Marina, né, Marina? Você Acho tá. que sou eu. Sim. Então, acho É. que podemos passar para. Depois, no final, se houver tempo, eu volto a falar, que senão vai ser daqui às 7 da noite. Então, vamos deixar para a Marina primeiro. Não, você tem que falar também, Marcão, depois. Fala, Marina. Não, então, Mariana, queria saber se você pode comentar um pouco sobre os limites, né, e os pontos positivos, talvez, de políticas como o crédito de carbono, e se vale ainda ficar insistindo nesse tipo de política hoje em dia. E também você podia falar um pouquinho sobre a ideia, por exemplo, de utilizar empresas públicas, assim como a Petrobras, para investir em pesquisas, né, para novas fontes de energia, enfim, para tentar usar essas empresas, essas estruturas para ajudar nessa mudança Não, dessa perfeito, transição perfeito. energética. É isso. Tá, a gente vai... Posso responder ou a gente vai recolher mais perguntas? Eu posso Que fazer vocês... só uma perguntinha? Pode, André, Só faz. o complemento, era muito sobre o que o Diegues também falou no finalzinho, que você também já comentou, sobre a questão do que a gente pode considerar realmente uma política industrial verde, no sentido de pensar se essas políticas elas estão em condicionante de estão só indo dentro da lógica de mais produção, né? Eu acho que muito de como que a gente pensa a economia, a gente é ensinado a pensar a economia, é só pensar a economia em estar fazendo mais produto, em estar produzindo mais coisas, ao invés de pensar na economia de uma outra forma que seja mais sustentável, né, a longo prazo. Então, acho que é muito do que você falou também, né, de que a gente não vai conseguir crescer, ser sustentável, manter o planeta Terra se a gente continuar só pensando em PIB, em crescimento de produto. E se uma política, acho que a minha pergunta é mais no sentido de se dá para a gente considerar uma política industrial verde, de fato mesmo, se ela não está pensando numa lógica de não ser só apenas aumento do produto. Acho que é mais ou menos Sim, nesse sentido. tá. Eu acho que eu vou até começar com a sua pergunta, André, e aí depois eu vou para as perguntas mais específicas da Marina. Porque a gente continua o gancho, né? Essa literatura de política industrial verde, eles tomam muito cuidado para. Aliás, pouco mencionam essa questão do crescimento. Por quê? Porque existe uma briga, vamos dizer assim, interna na economia entre a galera do decrescimento, tem muito pessoal do decrescimento, crescimento zero, e o restante que ignora completamente a questão de rever o que é crescimento econômico, né? Esse pessoal da política industrial verde, eles falam em crescimento verde. Eles usam muito essa palavra, green growth, crescimento verde, tal. E não está muito claro para mim, e muitas vezes é uma crítica que eles sofrem, e eu também faço essa crítica de que o que é esse crescimento verde? A gente vai continuar sem produzindo infinitamente, tá, pode ser que seja verde, mas enfim, não existe uma discussão do que seria esse crescimento, sabe? Eu também não sou uma pessoa que, eu ainda não, na verdade, eu não sei se eu cheguei numa conclusão. Então, se a gente tem, eu acho que não, né? Mas
questão do decrescimento. Eu não sou dessa vertente. Mas é que às vezes realmente parece o caminho mais fácil, se você for olhar, mais fácil. Né? Porque daí você parar de consumir, você realmente vai ter as metas ambientais atingidas, né? Mas existe toda uma questão, nós como países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, que não tem como, né, a gente parar de crescer. Existem necessidades básicas que precisam ser atingidas. Então eu acho, a lá Furtado, né, que a gente comentou sobre ele, é repensar o papel do crescimento econômico e do desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico está necessariamente aliado a crescimento econômico? Talvez nos países em desenvolvimento, sim, mas esse crescimento econômico é crescimento per se? É crescer por crescer? É um crescimento focado em, como o Diegues comentou, né, em resolver questões básicas, né, da sociedade como um todo, dignidade humana, né, ter acesso a saneamento, educação, igualdade de gênero, etc., né, direitos sociais básicos, ter acesso à eletricidade, enfim. Então, eu acho que é mais, meu pensamento é mais nesse sentido, né? Mas essa literatura de política industrial não trata muito eles não entram muito nessa questão, assim, sabe? É meio que, se a gente transitar energeticamente, por exemplo, resolveria o problema, mas muitos trabalhos recentes, inclusive de simulação, inclusive a minha tese, chega à conclusão que talvez não vai resolver só transitar energeticamente, né? Porque, como o Diego disse, se eu não tiver uma mudança do consumo, por exemplo, energético, eu continuo tendo um aumento do consumo de recursos que vai me levar também ao aumento da temperatura acima de 2 graus Celsius. Mesmo se eu transitar para uma economia mais de baixo carbono. Então, enfim, eu acho que é uma discussão importante, mas em aberto, assim, ainda, sabe? É uma questão, eu acho que é uma questão mais de discutir o que é desenvolvimento econômico mesmo, assim. O que a gente entende por desenvolvimento econômico, qual o desenvolvimento econômico que a gente quer e como alinhar isso aos limites planetários, né? Porque, ao mesmo tempo, se a gente promove o desenvolvimento que é desalinhado com esses limites que a gente comentou, ou não vai ter planeta ou vai ficar bem difícil viver nesse planeta, né? Então, acho que é por aí. Não sei se ficou claro. Eu estou divagando aqui um pouco. E Marina, sobre crédito de carbono, eu acho válido, porém não é suficiente. O problema é a retórica da questão do mercado de carbono, que começou a mudar um pouco agora, mas por muitos anos os países acreditaram que precificar carbono, porque o mercado de carbono é um tipo de precificação. A gente tem 2 tipos principais de precificação: ou a taxação do carbono, né? Ou a criação de um mercado de carbono, cap and trade. Os dois estão em vigor de maior ou menor medida em vários países, né? O Brasil, inclusive, agora está criando, né, foi aprovada a criação do mercado de carbono. É um instrumento válido dentro de um sistema de instrumentos e políticas que tem que ser tomado. Não adianta só eu eu taxar carbono, por exemplo, ou criar um mercado de carbono, que é o que aconteceu muito nos últimos anos. Eu vou criar um mercado de carbono, vai resolver o problema das emissões. Não resolveu. E não vai continuar resolvendo. Porém, precificar o carbono também é um instrumento importante. Porque aí, no sentido estritamente econômico, neoclássico, vamos dizer, corrige, dá algum tipo de incentivo via preço para sair do carbono ou diminuir o consumo de tecnologias ou energia intensiva em carbono. Isso ajuda de alguma forma a transição, pelo menos corrige a questão de preços, mas não é suficiente, porque só o preço não é suficiente, porque você tem, como a gente comentou na apresentação, os ativos perdidos, né, stranded assets, que se uma firma, por exemplo, que está pensando em transitar, mesmo que ela está pensando em colocar painéis solares, mesmo que o custo seja equivalente atualmente ou nos próximos anos, ela já fez um investimento em tecnologias intensivas, em combustíveis fósseis, ou uma empresa petrolífera, por exemplo, entrando no caso da Petrobras, né? A Petrobras tem o pré-sal, né? Super complicado, né? Você vai deixar todo esse patrimônio, enfim, esse capital debaixo literalmente do sal, né?
Então, e aí, entrando na sua questão da Petrobras, fundamental, a Petrobras tem que ser um instrumento de liderança de inovação de alternativas energéticas. Tem que ser. De certa forma, ela já tem esse papel, né? Eu não sou uma especialista na Petrobras, mas ela já tinha, que daí o governo Bolsonaro foi um apagão, né? Não sei, assim. Mas eu lembro antes do governo Bolsonaro tinha projetos de energia geotérmica, energia produzida a partir de algas. Eu acho que a Petrobras está envolvida também em hidrogênio verde e tem que estar cada vez mais, assim como outras empresas importantes de energia estão também investindo em energias alternativas, né? Não seria só a Petrobras que faria isso, mas em termos de desenvolvimento econômico nacional, eu acho fundamental. Acho que a gente dificilmente vai conseguir fazer uma transição efetiva sem utilizar a Petrobras, porque existe uma base de conhecimento, existe capital, existe profissionais, enfim, né? Expertise, que eu acho que a gente não teria em outra empresa, assim, né? E assim, tem uma parte importante nacional, né, pública. Acho que agora é Marcos, né? Falar um pouco aqui, eu estou me sentindo um pouco aquele filme, que é Não Olhe para o Céu, né? É isso? Não olha para cima. Não olhe para cima, né? É mais fácil não olhar para cima. Primeiro, Mariana, parabenizar pela sua apresentação, tá? Belíssima. Obrigada. Apresentação ampla, realista, né? Eu estava um pouco preocupado em ver alguma coisa um pouco, usar uma palavra extremamente agressiva aqui, mas uma coisa assim muito de perfumaria, e você colocou os problemas com o pé no chão. Exatamente não colocando a dimensão do problema na dimensão que o problema tem. Então, gostaria de parabenizá-la por isso, né? Apesar de assustar os mais velhos, né? Então, vamos lá. Assustar os mais velhos e os mais novos. Todo mundo fica assustado. O mais velho é teu filho de 10, né? Então eu fico mais assustado ainda, né? Eu sei, questão, desculpa. ao falar um pouco, né? Tem algumas questões. Uma delas não deixou de me pensar um pouco, dado que é Brasil, dado também que, assim como o Diegues também trabalha com economia brasileira, me fez lembrar muito do segundo PND, né? Que bem ou mal o segundo PND, por um motivo não sustentável, mas por conta de uma crise energética, por conta do segundo choque do petróleo, nós tivemos uma política que buscou, de alguma maneira, alguns elementos. Tá, eu estou trazendo só, por favor, estou retomando você. Primeiro foi a mudança do que nós chamaríamos, na época, o termo agora nós usamos sustentabilidade e tal, mas uma mudança da matriz energética, né? Que era o termo, digamos, utilizado. Basicamente, não só nós colocamos a Petrobras para explorar mais petróleo, e aí seria aprofundar o mais do mesmo, mas nós tivemos iniciativas interessantes na área hidrelétrica, que você mesmo já citou, né, fundamental, apesar dos efeitos colaterais, né, colocados, mas eu considero como efeito colateral, não consigo ver como algo que eu não vou conseguir ter algum efeito colateral, uma mudança estrutural. E nós tivemos a área de energia nuclear, que não, ao contrário, não avançamos, mas tivemos um avanço. E nós tivemos o biocombustível, né? O pró-álcool e toda a estrutura de pró-álcool, que hoje permite o Brasil ter uma matriz energética relativamente limpa em relação aos países mais desenvolvidos, né? E também foi um processo aonde o papel do Estado... Eu acho que alguns elementos importantes do PND que eu gostaria de trazer. Primeiro, uma visão conjunta. Não foi especificamente... Foi uma mudança na matriz energética juntamente com a missão de mudar a estrutura produtiva. Então, eu vejo isso que você coloca. Eu não consigo imaginar uma mudança dessas estruturas necessárias, minimamente, sem que eu tenha
essa combinação da sustentabilidade, principalmente energética, eu concordo com você, a questão energética é a chave, né? Com a estrutura produtiva e mais, né, de consumo. E aí cai aí é o meu cepalismo, DNA que está no meu, ainda lá dos velhos cepalinos lá que tem essa questão de questionamento. E algo que, na minha opinião, eu não sei, aí eu coloco até para o Diegues, que eu também ia até ouvir junto, que na hora que eu olho para a China, eu não vejo isso. Eu vejo, ao mesmo tempo, um avanço industrial fantástico, procuram avançar na questão da sustentabilidade, mas, de alguma maneira, ela emula, até, vamos dizer assim, algum lado positivo, modelos, não estou dizendo a forma da política industrial, mas os resultados de consumo do Ocidente, né? Eu não vejo, nesse ponto, a velha União Soviética parece que ela estava tentando alguma coisa diferente, né? Parece que ela estava tentando alguma coisa. Essa questão daqui levanta umas questões estruturais interessantes, né? Então, e o ponto que eu colocaria, então, seria um pouco isso, né? Essa questão, como é a questão da liderança das estatais. Quem que levantou a questão? Acho que foi a Marina, né? Foi você, Marina, que levantou. É fundamental. Questão fundamental. Acho isso central. Porque assim, não é o capital que vai levar, ou claro que pode levar, dependendo em algumas áreas, dependendo do enforcement da política industrial que eu conseguir colocar, mas facilita, digamos, empresas estatais em áreas estratégicas, elas são importantes para isso, né? Essa questão do como conseguir fazer. Em suma, eu viria usar um termo antigo, mas eu acho que caberia, um plano nacional de desenvolvimento, mas um plano no sentido da abrangência, né? Só tem um problema que aí me preocupa para terminar, e aí também querendo ser realista, como você está sendo, eu não estou querendo ser. Ao contrário de um segundo PND, que era um plano nacional de desenvolvimento, ou os planos nacionais que a China fez, outros planos que existiram na Europa pós-guerra, que dentro disso a política industrial é o instrumento, o vetor-chave, eu não vejo isso no sentido de uma mudança sozinha no mundo, que você coloca, né? A questão ambiental não é uma questão, né, do Brasil resolve o problema energético, tudo bem, agora não vamos resolver o problema sozinho, né? Esse que vamos supor, se nós fizéssemos um governo maravilhoso, tivéssemos governos maravilhosos e conseguíssemos fazer mudanças estruturais fantásticas, essa questão da gestão. Desculpa, só levantar um pouco, mas gostei muito. Parabéns pela sua apresentação. Obrigada, Marcos. Fico feliz que vocês gostaram, porque para mim assim, é uma construção de ideias, de reunir as coisas, né? Muitas vertentes, ao mesmo tempo tentando conciliar política industrial, questão ambiental, que para mim é assim, muito importante, né? E eu acho que desde que eu comecei o meu mestrado, e bastante inspirada aí pelo meu orientador da época, o Fracalanza também, o Renato também foi meu orientador do mestrado, acabei virando meio que uma ativista, assim, não sei se eu posso me considerar ativista, tem gente que é bem mais ativista que eu, mas é uma ativista ambiental, assim, sabe? Dentro da economia. Então, para mim, ainda é difícil, eu ainda estou em construção, sabe? Tentando reunir todos esses conceitos, são questões complexas, muito difíceis. Então, fico feliz que pelo menos consegui passar alguma mensagem, né, trazer algum conhecimento também. Espero que não tenha ficado confuso aí algumas partes. Na minha cabeça fica confuso às vezes, então eu acho que eu estou passando coisas confusas para vocês. Mas fico feliz que vocês tenham
tenham aproveitado. E você comentou da questão da China, né? Eu penso muito nisso também, assim, qual que é o padrão a China está liderando a questão ambiental em termos de produção tecnológica, verde, energética, tudo mais, né? Mas adianta realizar isso e copiar um padrão de consumo do centro, né? E aí, novamente, eu sempre penso também no Furtado, no mito do desenvolvimento econômico, né? Qual é o padrão de desenvolvimento que a gente quer, que a gente deveria adotar, né? Como periferia também, né? E aí, a questão de não fazer sozinho. Eu acho que o grande desafio da questão ambiental, e aí o Covid trouxe uma amostra, novamente mencionando a questão do Covid, parece que foi, assim, uma amostra do que estaria por vir, né? Porque o Covid, se você for pensar, é um problema global, que só seria resolvido de uma maneira global, né? Teve que ter um esforço global, todo mundo fechando fronteiras e tudo mais para que fosse resolvido. E a gente teve vários percalços nesse meio do caminho, a gente sabe. Não foi perfeito, né? De certa forma, a gente teve um resultado tecnológico bom, porque a gente conseguiu desenvolver uma vacina, várias vacinas, em tempo recorde. Porém, a gente teve vários problemas de acesso a essa vacina, né? Governos que não compraram, não queriam, negacionistas, ou mesmo países que gostariam de ter a vacina e não conseguiram ter acesso. Então, para mim, o Covid vem como um pequeno exemplo do que a gente vai ter que enfrentar com as mudanças climáticas. E isso me traz um pouco de preocupação, porque se a gente for olhar o resultado final, né? Não sei se foi muito bom, né, a nossa ação em relação ao Covid, né? Mas é isso, eu acho que a gente tem que pensar e se dedicar. Eu tenho feito isso, né? Mas espero que mais gente também, né, entre nessa seara de entender, repensar a economia a partir de uma questão ambiental e social, né? E, enfim, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês.